Nossa perspectiva da noite é pensar sobre os custos logísticos, pensar mesmo sobre essa parte onde, na operação logística, eu vou ter que pensar na minha organização, quando eu estou trabalhando lá com aquela visão da gestão da cadeia de suprimentos, olhar e ver onde eu preciso tomar uma decisão sobre custo. E nosso objetivo nesse encontro, então, é tratar de quais são as áreas da gestão de materiais que têm um impacto logístico substancial. Então, nós queremos apresentar para vocês essas áreas e trabalhar essas áreas de maneira a ter essa atenção com o valor de cada operação. Talvez essa perspectiva de pensar em custo seja das operações dentro da administração de maneira geral as mais requeridas, né? Quem não pensa em custo, analisar custo, reduzir custo, trabalhar com custo de uma maneira bastante interessante aí. Então, é um tema que sempre está nas paradas de sucesso. Sempre você vai ver uma reportagem onde o plano de fundo é analisar custo logístico, vai ver aí uma matéria na TV onde o plano de fundo é pensar em custo logístico, né? Quantas pessoas não estão analisando aí o preço do arroz e estão pensando, meu Deus, o que aconteceu? Será que foi o custo logístico que impulsionou o arroz? Será que é outro fator? Então, é um assunto que sempre está à tona. Quando a gente pensa, então, de maneira geral, em custo logístico, uma das principais funções dentro da logística moderna é administrar custo. Então, uma das principais funções. Por quê? Cada vez mais nós temos a tecnologia, nós temos as ferramentas, nós temos as pessoas mais qualificadas, vocês estudando, se preparando, adquirindo mais conhecimentos técnicos, trazendo realidades novas. E o desafio principal, ao passo de que nós caminhamos dentro da logística, é administrar custo. Não é? Então, a gente não pode se enganar. A gente trabalha aqui com logística moderna, logística atualizada, onde o plano de fundo de uma empresa privada é obtenção de lucro. Então, o que eu faço para obter mais lucro? Eu vou analisar onde eu posso reduzir. É assim na nossa vida, não é? Eu penso lá naquilo que eu estou comprando, naquilo que eu necessito, naquilo que eu vou adquirir e penso no melhor caminho para que o custo daquilo que eu preciso seja cada vez menor. Então, o custo logístico cada vez tem esse desafio e é uma das grandes, das principais funções dentro da logística moderna, esta administração de custo, esse impacto nos custos de maneira efetiva. É claro que, por outro lado, o grande problema é que cada vez mais a gente tem clientes exigentes, clientes altamente conectados, clientes tecnológicos, clientes que não querem esperar. Você pode, é claro, imaginar comigo, você comprar e pagar um produto hoje pela internet, qualquer que seja ele, e o cliente aguardar a chegada desse produto daqui 3 meses e meio, claro, isso pode acontecer, mas é uma cultura que vem mudando. Hoje o cliente prefere pagar mais para receber no final da semana, porque ele é mais exigente, porque ele está disposto a pagar mais, mas ele não está disposto a pagar mais por conta de um aumento logístico. Ele está disposto a pagar mais para que ele tenha benefício sobre aquilo que ele está adquirindo. Então, esse é o ponto, é o contraponto. Se por um lado a gente precisa cada vez mais, é desafiador para a logística encarar esse tema, que é de administrar o custo logístico, por outro lado, aumenta a necessidade dos clientes que cada vez mais são exigentes na outra ponta. Então, de fato, esse assunto é um assunto extremamente relevante. Neste panorama, nós queremos trazer os principais pontos de tensão, os pontos críticos dos custos logísticos e depois trabalhar de maneira microscópica, né? Eu gosto sempre de pensar, hoje nós queremos traçar aquela visão panorâmica de todas as áreas que afetam o custo na logística. E depois, de uma maneira mais microscópica, trazendo, inclusive,
cálculos, realidades, trazendo ferramentas para esta operação de redução de custo. Quando a gente pensa, então, naquilo que a gente pode fazer de maneira logística para agregar valor ao serviço e não aumentando o custo, nós podemos citar aí as vantagens de uma boa análise de custo logístico e um bom controle de custo logístico. Cito, maior redução do prazo de entrega. Se eu tenho um melhor controle do custo logístico, eu posso oferecer um serviço veloz. Quem aqui teve a oportunidade de comprar algum produto pela internet e você vê assim o produto, se você comprar hoje, você recebe amanhã. Não é? Até o seu coração dispara, não é? Você fica até emocionado. Falei, como assim? Se eu comprar hoje e recebo amanhã? Isso é um diferencial de mercado. A empresa, por trás disso, está investindo para que o serviço, nesse sentido, melhore. Melhora a disponibilidade dos produtos, né? Então, a gente consegue melhorar e ter mais produtos disponíveis, né? O cliente, quando ele se depara, e a gente fala, claro, nessa retomada econômica pós-pandemia, mas, querido aluno, uma realidade é que o e-commerce, em muitas áreas que não havia entrado ainda, vai ficar. E isso demanda o quê? Disponibilidade de produto. Não é só aquela ruptura de gôndola, mas é uma ruptura de produto. Hoje o cliente quer olhar e ter o produto disponível. Não interessa que você tenha um fornecedor e seu fornecedor é lá de Dubai e ele está tendo problema. Para o cliente não interessa. Ele quer o produto disponível. Ele quer clicar, ele quer receber. Então, um controle de custos me proporciona isso. Também uma entrega com hora determinada. Nossa, como é bom poder fazer esse atendimento. O cliente compra um produto, esse produto é produzido, mas eu tenho um bom prazo de entrega. Então, eu consigo cumprir as entregas e tenho, claro, uma facilidade muito maior de atender e de colocar pedidos. Se eu consigo ter tudo isso, significa que o meu serviço logístico ele vai atender aquela pessoa, que é a principal pessoa dentro dessa ótica empresarial. É o cliente. Se ele está feliz, se ele está contente, se ele clicou lá e tem produto, dá para entregar amanhã, dá para programar a hora, eu consigo oferecer para ele muito mais produtos. Então, a logística, então, agrega valor ao serviço e vai contribuir. Citei aqui, dentre algumas formas que a gente poderia destacar. Maravilha! Vamos adiante, queridos. Agora pensar naquilo que a gente chama dos custos logísticos separado por área. Aqui tem uma apresentação de quadro onde eu trago para vocês aquilo que a gente chama de custo logístico primário. Então, a gente tem aqui um quadro que vai apontar esse custo logístico primário. Vou aqui chamar a sua atenção e fazer alguns destaques. Nós temos custo logístico primário com armazenagem. Nós vamos detalhar, inclusive, esse tema neste encontro. Com o processamento de pedidos. Então, aqui, com o setor de compras e toda a parte administrativa. Nós temos custo com transporte. E nós temos custo com o estoque. Então, dessas áreas, é claro, haverá uma ramificação. E depende aí até da visão, da ótica do autor, da gestão de materiais, da gestão logística, da abordagem desse autor, ele vai, inclusive, ramificar em áreas diferentes. Eu quero trazer, neste encontro, os custos logísticos amparados em dados e na realidade de toda a empresa, seja uma pequena empresa, seja uma multinacional. Os impactos dos custos serão os mesmos. Nós teremos aquilo que chamamos elementos dos custos logísticos. E são esses elementos que eu gostaria de discorrer um pouco com vocês, destacar aqui alguns elementos. No quadro, eu poderia apresentar, por exemplo, para vocês, custo com produção.
um dos elementos do custo logístico. Custo com manuseio. Outro elemento do custo logístico. Custo com a movimentação interna. Outro elemento do custo logístico. Vamos falar, então, dos elementos dos custos logísticos chaves e depois, ao passo que caminharmos naquela visão microscópica, veremos todos os detalhes, subitens e também veremos os cálculos para discorrer sobre o custo logístico. Vamos adiante aqui, queridos. Vou falar do elemento de custo logístico que representa, né, essa estruturação de uma maneira bastante importante, já que quando o gestor logístico vai olhar os custos, ele deve enxergar que da matéria-prima na sua chegada, passando pela transformação, na produção, até a entrega para o cliente, ele deve analisar todo esse caminho e verificar onde será que eu posso reduzir, onde será que eu posso diminuir, onde será que eu posso dar aquela apertada. Então, quando ele olha para a matéria-prima chegando, ele já vai olhando, puxa, isso aqui, puxa, aqui é um custo que está sendo aí, não, isso aqui a gente consegue economizar. Então, esse percurso todo vai nos levar aqui a um resultado melhor. É essa a visão de uma boa gestão dos custos logísticos. Olhar os elementos, olhar com qualidade e verificar onde eu posso apertar. Primeiro grande elemento dos custos logísticos é o custo de armazenagem. De fato, queridos, quando a gente pensa no armazenamento dos materiais, e nós, inclusive, vamos ter um projeto inteiro aqui para falar de custo de armazenagem, a gente vai trabalhar isso com bastante profundidade, nós temos todo um projeto para fazer isso, a gente vai ver custo de armazenagem, que impacto que traz no custo logístico. Então, o armazém de fato, aquele espaço físico destinado à conservação da matéria-prima, do produto acabado, do semi-acabado, do meu material de uso e consumo, e ele tem diretamente impacto no meu custo logístico, é claro que sim. Você já imaginou, será que, e vai chegar nesse pensamento, eu, na minha operação, vou utilizar armazém próprio? Eu vou utilizar armazém terceirizado? Vou fazer o uso de armazém público? Vou fazer o uso de armazém contratado? Os famosos CDs, que não é aquele para ouvir música, mas é centro de distribuição? Então, ao passo que vai ficando mais complexa a minha gestão de materiais, ou eu tenho uma tomada de decisão. Quantas empresas hoje não fazem da armazenagem um ponto de diferencial no mercado? Muitas empresas hoje têm na armazenagem rápida um diferencial. Então, quando você vê centro de distribuição sendo construído em várias partes do país, isso é a estratégia de armazenagem. Se eu tenho o meu armazenagem mais próximo ao cliente, eu respondo mais rápido. Eu transformo esse custo num diferencial de mercado. Esse custo de armazenagem, via de regra, ele é um custo fixo. Então, seja ele aluguel, seja ele meu contrato, seja ele a fase terceirizada, eu tenho como calcular fixamente, olha, o impacto da minha armazenagem é tanto, né? Mesmo envolvendo aí tributos sobre o prédio, e essa é uma grande diferença, né? Se eu contrato
com armazenagem terceirizada, eu não tenho nada a ver com prédio. Não tem pagamento de tributo sobre o prédio. Agora, se eu sou responsável pela armazenagem, esse custo é um custo que vai ter um impacto aí logístico. Então, a armazenagem, um elemento de custo logístico, hoje, inclusive, cada vez melhor revisto, né? Quantas empresas, então, não estão compartilhando grandes centros de distribuição? Quantas não estão repensando a sua vida nessa questão da armazenagem, se vale ou não vale a pena usufruir de um armazém próprio? Então, a armazenagem, um elemento do custo logístico que deve ser levado em consideração na hora de pensar nesse aspecto, na hora de trabalhar dentro desse sentido. Os custos de manuseio. E aqui, muitas vezes, custo de manuseio é deixado um pouco de lado, né? Até muitos vão confundir custo de manuseio com custo de transporte, mas são coisas diferentes. A ideia de manusear mesmo é essa movimentação que acontece com o material depois que ele está pronto. Então, depois que ele está pronto, eu pego ele dentro ali, assim, para ficar claro aqui o nosso ponto de vista, pego ele dentro, na saída da produção. Quanto tempo ele vai levar para sair de dentro da indústria? É esse time, esse pequeno espaço de tempo, essa movimentação interna que deve ser levado em consideração. É um elemento de custo logístico. Olha só que coisa interessante. Eu olho para a movimentação. Quantas soluções nós hoje não temos e vamos trabalhar, não perca os próximos encontros, para trabalharmos essas soluções cada vez mais vibrantes e que trazem aí um time muito mais rápido no manuseio. Então, custo de manuseio é um custo, um elemento do custo logístico que deve ser considerado. Quando eu penso, então, no custo de manuseio, eu penso que quanto é importante a menor quantidade de movimentações até a saída do material. Quanto mais eu movimentar, e esse até é aí um lema da logística, né? Quanto mais movimenta, mais tem custo. É a mesma coisa quando você pensa isso ali com o operador, na saída, né? Na famosa expedição. Quanto menos movimento tiver ali, menos custo. E isso é um elemento que vai ter um impacto nos custos logísticos. Adiante. E pensando nessa realidade, já vimos até agora elementos, vimos a parte geral. É importante nós trabalharmos aqui nesse ponto. O que é que nós estamos trilhando? Então, nós vimos hoje o assunto custo logístico, a visão panorama do custo logístico. Vimos o conceito e a parte introdutória de custo logístico. Depois passamos a ver os elementos de custo logístico. Já vimos o elemento custo de armazenagem, o elemento custo de manuseio, como dois dos primeiros elementos que a gente está discorrendo aqui, que vão ter um impacto no custo logístico. Então, dentro daquele grupo do custo logístico. A armazenagem, inclusive, dentro daquilo que a gente chama de elemento de custo logístico primário, já que é aquele diretão. A gente poderia até, numa outra classificação, falar que o custo logístico de manuseio é um elemento de custo logístico secundário ou derivado. Custo de estoque. Talvez num primeiro momento, quando a gente fala desse elemento custo de estoque, já te vem à cabeça o seguinte: mas professor, a gente não falou que a armazenagem é um elemento do custo logístico? Não é sinônimo? E a grande questão é que, para o olhar logístico, quando a gente fala do estoque, eu estou falando da mercadoria, eu estou falando do item. Eu estou falando do item. Né? Então, só para a gente poder diferenciar nesse momento. Quando eu falo estoque,
Perdão, eu falei errado. Quando eu falo estoque, perdão, quando eu falo estoque, eu estou falando do item. Não sei se falei errado ou certo, agora não me lembro. Quando eu falo estoque, eu estou falando do item, da mercadoria. Até a palavra estoque, ela vem derivado do inglês. Estoque vem derivado do inglês. E tem essa ideia de mercadoria, do item. Então, quando a gente pensa no custo, nesse elemento de custo logístico, nós estamos falando do item, da mercadoria em si, e em toda a gestão que passa por ela. Inclusive, num planejamento de produção. Inclusive, numa embalagem. Inclusive, numa codificação. Inclusive, num processo de implementação de cross-docking. Então, quando eu falo gestão de estoque, eu estou pensando dentro dessa expectativa da mercadoria. E por que tem muito a ver com a armazenagem? Porque a ideia é que essa mercadoria, então, está pronta para o cliente. Ela está pronta para ser entregue. Ela está pronta para chegar lá. Então, esse momento prévio entre ela terminar sua transformação dentro da produção e estar apta ao cliente é o curso de estocagem. E isso, claro, pensando numa perspectiva da logística moderna, da logística atualizada. Quando eu penso na armazenagem, e aqui eu estou trabalhando esse ponto para ter muito claro para nós essa diferença, quando eu tenho a armazenagem, eu estou pensando em estruturas. Eu estou pensando no porta-pallet. Eu estou pensando no picking, na separação. Então, quando eu penso na armazenagem, eu estou pensando neste processo. É claro, evidente, que a minha mercadoria está pronta, está apta para ser entregue ao cliente, pressupõe que ela vai ficar um tempo em algum lugar, que é o armazém. Agora, quando eu olho para ela, quando eu olho para esse grupo, quando eu determino quanto eu tenho que comprar, quando eu determino qual vai ser o estoque mínimo, e isso é a gestão de estoque. Quando eu penso qual vai ser o limite mínimo até eu comprar novas mercadorias. Quando eu penso qual vai ser o limite máximo aqui de armazenagem de tal mercadoria. Quando nós pensamos em qual será a ferramenta aplicada para desenvolver o meio de estoque. Nós estamos pensando nessa gestão. E quando a gente pensa dentro dessa esfera, desse elemento que é a gestão do estoque, e pensando nele, claro, a nossa ótica que é a gestão de custo, eu tenho que, lembra aquele olhar do gestor? Eu olho toda a caminhada que a mercadoria faz, da sua transformação, né? Chegou matéria-prima, eu já estou olhando ali nos custos. Passa por transformação, eu estou olhando, de olho no custo. Acaba de transformar, eu estou olhando no custo. Vai ficar um tempo esperando até ser entregue, eu estou olhando para o custo. Quando a gente pensa, então, dentro da perspectiva do estoque como elemento de custo logístico, a gente vai ter dois grandes grupos, aí que são os custos variáveis e os custos fixos. E já deu para você perceber que quando a gente trabalha o estoque dentro da armazenagem, a armazenagem é uma daquelas situações onde a gente vai ter um custo fixo. Eu sei quanto custa o aluguel do prédio, eu sei quanto que é a energia do meu prédio, eu sei quanto que eu gasto aqui para fazer a movimentação dos materiais, eu sei qual é o valor que eu gasto na manutenção das minhas empilhadeiras. Tudo isso tem a ver, então, com um custo fixo. O custo variável vai muito diretamente à variabilidade do mercado, por exemplo, quando a gente pensa em matérias-primas. Quando a gente pensa em matéria-prima, quando a gente pensa em um produto que não está acabado, essa variabilidade, né? Como que ela ocorre, como que ela
se transforma, como que ela caminha nesse sentido. Então, é um grande elemento de custo logístico, tem um grande impacto no custo logístico. De fato, merece atenção, já que quando nós vamos pensar nos equipamentos, nas pessoas, nos lugares, nas coisas, nos fornecedores, na perspectiva de compras, nós pensamos em outro encontro na negociação que eu preciso para ter um bom caminho dentro da minha gestão de portfólio de compras. Então, por que tratamos nesse sentido? Porque eu preciso ter uma boa matéria-prima, eu preciso ter uma matéria-prima que seja adequada, que é o procedimento, que seja direta e que possa resultar em uma maior lucratividade. Então, quando eu penso nessa gestão, de fato, é muito importante o olhar do gestor. Próximo elemento, e o elemento que nós vamos aqui trabalhar dentro dessa conclusão de custo logístico, dessa visão panorâmica desses impactos, é o elemento do custo de transporte. E se eu perguntar para você, é claro que você me responde na lata. No Brasil, qual é o tipo de modal de transporte mais utilizado? Né? Qual é o tipo de elemento de transporte mais utilizado no Brasil? É claro que você vai cravar para mim que é o transporte rodoviário. E no Brasil, o transporte rodoviário é o mais utilizado. É claro, nós vamos trabalhar modais de transporte com muita profundidade. Mas é um custo que você consegue colocar aí até na ponta do lápis. Já pensou em quantidade de pedágio? Você já pensou na estrada? Já pensou na nossa malha rodoviária que precisa ser recuperada? Depois eu quero compartilhar com você, eu vou deixar aí no grupo um documentário para tratar desse assunto e como o custo de transporte hoje tem um impacto muito grande. Alguns autores logísticos vão dizer que se a gente fizer o seguinte, o custo logístico hoje se resume a 2 elementos principais: armazenagem e transporte. E é claro, dentro de uma abordagem prática, eu vou entender, realmente eles têm razão. É o grande impacto dentro do custo logístico. Armazenagem e estoque. Se a gente consegue diminuir, se a gente consegue reduzir e ter esse impacto em armazenagem e estoque, a gente vai ter uma grande resolução, a gente vai ter uma grande... Professor, posso fazer uma colocação? Claro, com certeza. Cada modal de transporte tem a sua característica, cada modal de transporte tem o seu impacto e, de fato, o transporte é um elemento chave dentro dos custos logísticos. Traz, sem dúvida nenhuma, traz o impacto.